Não é o homem pleno, não é o Adão pleno, não é o homem perfeito. Nós somos ainda imagem, infelizmente, desse Adão. É preciso a gente deixar o primeiro Adão, o Adão terra a terra, o Adão simplesmente no nível da nossa razão, e nos tornar a imagem do segundo Adão. O segundo Adão vem do céu, é celeste. É Jesus ressuscitado. É Jesus cheio do Espírito Santo. É Jesus transfigurado. É este Jesus o nosso modelo. É este Jesus o objetivo, o fim da nossa vida. Olha aqui. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Então, eu serei eu mesmo quando eu deixar de ser eu na minha medida para ser eu na medida de Cristo. É a viagem mais difícil da vida. A viagem mais difícil. É mais distante do que a viagem para Marte, para a Lua, tá certo? Veja, o homem é interessante, tem a coragem, tem a inteligência para mandar sonda para tão longe, mas tem medo de entrar no seu próprio coração. É a viagem mais difícil. Sair de mim do meu jeito para chegar a mim mesmo do jeito de Jesus. Sair de mim a minha imagem, eu deformado, para chegar a mim mesmo transformado em Jesus Cristo. Deixa-te a ti mesmo. Vai, vende tudo o que és. Deixa-te e segue-me. Há, pois, uma necessidade de deixar, de migrar, de partir do velho para o novo, seguindo Jesus, para ser conformado a Jesus no Espírito Santo. E aqui não é só, minha gente, um esforço da gente. Não, não se preocupe não. O Espírito de Cristo que a gente recebeu no batismo trabalha em nós. A questão é que a gente não deixa o Espírito trabalhar. A gente sufoca o Espírito. Sufoca com nossa pouca atenção. Sufoca com nosso pouco zelo. Sufoca não cooperando com a graça, seguindo nossas paixões. Mas, de verdade, o Espírito trabalha em nós. E sem este trabalho interior nosso, ninguém cresce na vida cristã. Ninguém desabrocha humanamente. E aqui está uma das maiores crises do cristianismo, da igreja, atualmente. Interessante que Bento XVI é muito claro nisso. A crise da igreja, hoje, a igreja está em crise. É uma crise que começa dentro da igreja. Dentro da igreja. O esfriamento na santidade. O esfriamento na busca de uma vida de santidade, de docilidade ao Espírito de Cristo que nos transfigura. Isso exige que eu lute contra meus vícios, lute contra meu pecado, sabendo que Deus luta por mim na força do seu Espírito. A gente querer ser santo simplesmente cantando, amém, aleluia, batendo palma, aquele negócio todo, isso não... É como o voo de galinha, assim, voa e cai novamente. Não. A santidade verdadeira requer um exercício interior. Perseverante. Gradual. Gradual. Requer que eu me conheça. Que eu saiba quais são os meus vícios, meus demônios principais e os combata. Aí sim. Entrar nesta aventura é proclamar verdadeiramente em nós Jesus como o Messias, o Senhor e Salvador, o vivente. Dizer, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, minhas escolhas, meu modo de viver. Tudo isso eu quero pautar, Jesus, pela Tua vontade. Vai me custar? Vai. Mas eu Te amo. Eu não quero viver do meu modo. Eu quero viver do Teu modo. Isso é difícil para o Papa, para o Bispo, para o Padre, para o leigo, para todo mundo. É uma luta a vida todinha. Todinha, a cada dia. E em cada fase da vida, essa luta aparece com um rosto diferente. Então a gente vive em êxodo, a gente vive migrando. Migrando de onde para onde? Migrando de mim do meu jeito, para mim do jeito de Jesus. Migrando de mim alienado de mim, para chegar a me encontrar em Jesus. É como aquela música, Eu Caçador de Mim. Pronto. Não é? A gente vive se procurando, porque a gente vive alienado da gente. Então aí sim,
Eu lutar para isso é aproximar-me de Jesus, é viver nele, unindo-nos a ele em todo o nosso ser, espírito, alma, corpo, numa confissão gozosa do seu senhorio e do dom do Espírito. É interessante como hoje existe toda uma corrente, às vezes no cristianismo, sobretudo nessas seitas, que não tem nada disso, é simplesmente aproveitar-se de Deus. É uma coisa vergonhosa. Nem religião é aquilo ali é pura deformação. Eu aproveitar-me de Deus. Quando o verdadeiro sentimento religioso é eu servir o Senhor, é eu me deixar para me encontrar nele, é eu buscar a vontade dele. Pois bem, para isso é necessário a coragem de olhar o próprio coração. Aqui é que é danado. A gente quer encontrar Deus. O que eu faço, Senhor? O que eu faço para te encontrar? O que eu faço, Senhor, para que o Deus que eu amo, o Deus que eu adoro, não seja um Deus da minha cabeça, mas seja o Deus verdadeiro? O que eu faço, Senhor, para que a minha amizade contigo seja verdadeira? Uma das coisas que mais me escandaliza na vida, e me escandaliza mesmo, é ver pessoas que passam a vida todinha rezando, a vida todinha tendo uma vida espiritual, mas às vezes se engancham em coisas tão miúdas e são incapazes de superar infidelidades tão miúdas que a gente fica impressionado. Meu Deus, essa pessoa reza todo dia, essa pessoa comunga todo dia, mas, por exemplo, não consegue deixar de falar mal da vida alheia, não consegue deixar de criticar, não consegue deixar de ser azedo. Veja, o Senhor nos convida de verdade a sair dessa situação. E só tem um jeito, meus irmãos, de sair disso. É olhar para a gente. É ter a coragem de me olhar. Olhar o próprio coração. Olha aqui. Que é necessário fazer para ser salvo? Perguntou um monge. Eu vou citar nesse retiro, viu? Muitas vezes os ditos dos monges do deserto. Os monges que viveram no século III, IV, V, nos desertos do Egito, na Sétia, na Célia, no deserto da Palestina, no deserto da Síria, desenvolveram uma verdadeira sabedoria espiritual. Às vezes com uns ditozinhos bem breves, bem rústicos, mas cheios de sabedoria. Então veja, um monge pergunta, o que é necessário fazer para ser salvo? E o ancião, o monge mais experiente, respondeu, tenha um coração e será salvo. O que é isso? O que é o coração? O coração é o homem nas suas raízes mais profundas. O coração é o núcleo da personalidade, ali onde eu digo eu, onde eu posso dizer sim, e onde eu olho Deus e digo tu. O coração é aquele lugar onde o homem ferido, desarticulado, dividido, pode enfim habitar consigo, reconhecer-se, reconhecer o Senhor, reconhecer os irmãos e orar de verdade. Tenha um coração e tu serás salvo. Volta ao teu coração, como dizia Santo Agostinho. Observa o que sentes e verás que és imagem de Deus. A gente vive numa época, meus irmãos, que é uma das épocas mais doentes da história da humanidade. Talvez a época mais doente que o homem já tenha vivido é a nossa. Isso não é brincadeira. Veja, é uma época de distração. A gente vive fora da gente. É internet, é televisão, é música, é barulho. A gente não consegue mais parar e entrar na gente. A gente não suporta mais o silêncio. Até às vezes na missa, às vezes a gente vai fazer silêncio, alguém pega o microfone, vamos agora fazer silêncio. A gente estava tentando fazer. Não é? Até que alguém resolveu pegar o microfone para dizer, vamos fazer silêncio, vamos fechar os olhos e dizer, Jesus, homem, cale a boca, deixa a gente fazer silêncio. Sem música de fundo, sem musicazinha para entreter, o silêncio puro e simples. O silêncio quando a gente se levanta. Para que já se levantar falando? Quando se levanta, silêncio. Fique um pouco com você. Fique um pouco dentro de você. É importante durante o dia a gente ter alguns momentos de silêncio. A gente morar com a gente. E aí se conhecendo.
e observando os nossos sentimentos,